Olá, boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Toches, aluno do Departamento de Engenharia Química, Materiais e Nanotecnologia da Faculdade PUC-Rio. Vim aqui apresentar um trabalho da disciplina de Estimação e Planejamento de Parâmetros, lecionada pela professora Amanda e pelo professor Bruno. O título da apresentação é um desenvolvimento do modelo matemático RSM para avaliação individual de parâmetros de usinagem de um material CFRP. Bom, o título utilizado, o título escolhido, o título do artigo escolhido, melhor dizendo, do trabalho é Maintainability Study of Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites Using Design of Experiment Technique. É um artigo produzido no Instituto Nacional de Tecnologia na Índia, produzido em 2013. O nome dos autores, infelizmente, eu não vou saber pronunciar. É um estudo de 2013, divulgado pela revista Emerald Publishing. Emerald Publishing é uma plataforma britânica, em que é uma plataforma aberta. Ultimamente tem sido muito bem avaliada, porque além de cada vez mais aumentar o seu acervo, com mais de 500 mil de pesquisadores e mais de 130 países, por ser uma plataforma aberta, ela está cada vez mais aumentando a sua quantidade de material disponível para os alunos, e de forma gratuita. Isso é um fato muito bom e até foi merecidamente reconhecida pelo Instituto IPA, que é um instituto que avalia divulgadores e revistas independentes. Então, cada vez mais a Emerald Publishing ela ajuda justamente os pesquisadores e alunos que, infelizmente, não têm as condições básicas de pagar por revistas em que necessitam um aporte financeiro grande, como é o caso, por exemplo, da Science, Lancet, revistas que agora estão na moda devido ao caos da pandemia, apesar de serem extremamente relevantes. É sempre bom frisar que a pesquisa, para ser algo bem desenvolvido, ela tem que ser ampla, né? E a Emerald Publishing faz parte desse tipo de proposta. A Emerald Publishing, juntamente na seção de Pigment and Resin Technology, que é justamente a seção onde vem o tema do artigo escolhido por mim neste trabalho, ela possui uma avaliação Q3 e um fator de impacto de 0,238. Não é, de fato, muito relevante entre as outras revistas, tanto é que eu coloquei um fecho das outras revistas. Para você ver, ela está na posição de 929, apesar desse ranking ter mais de 1.800 no site simagojr.com, por mais que seja amplas escolhas, é uma revista que vem, pelo menos, crescendo cada vez mais o seu alcance, né? Nós conseguimos ver que nos últimos 3 anos, né, no biênio de 2017, 2018 e 2019, cada vez mais o fator de impacto dela vem aumentando. Apesar de que muitos autores, em algumas pesquisas que eu vi, têm criticado muito o fator de impacto, porque, enfim, você acaba relativizando determinados artigos que podem ter uma produção muito boa, muito positiva, só que não vão ter devida atenção porque existe uma avaliação internacional sobre esses artigos e que acabam não tendo a devida consideração. Eu, pessoalmente, o artigo que eu vou apresentar para vocês, eu achei ele bastante robusto, bem feito, completo e direto ao ponto. E, portanto, por mais que o fator de impacto, neste caso, não seja muito relevante entre as maiores revistas do mundo, é um momento da gente refletir se a gente pode expandir e não ficar preso a revistas mais usadas usualmente pelos nossos pesquisadores. Bom,
O objetivo do artigo, o resumo dele, é encontrar um método matemático, pelo menos o utilizado é a metodologia de superfície, e analisar todas as influências de parâmetros envolvidos no trabalho. Né? Esses parâmetros que vão ser comentados mais à frente são velocidade de corte, taxa de alimentação e a profundidade de corte de uma seção de um material. Geralmente, o material que vai ser citado aqui nesse trabalho é um CFRP. Para quem é de fora da área de materiais, CFRPs são fibras, são compostos de carbono reforçado com fibras de carbono. Né? Esses materiais têm sido amplamente usados nos últimos anos, porque além deles aguentar cada vez maiores cargas e também ser leve, o que facilita na sua implementação, transporte, entre outras coisas, comparado com, por exemplo, vigas de aço ou qualquer outra liga metálica. A vantagem desses compósitos, que não são exclusivamente apenas automotiva aeroespacial, quis resumir essa parte, mas é possível utilizar, por exemplo, na indústria civil petrolífera, que é no caso de utilizar vigas de CFRPs como estruturas que sustentam offshores, por exemplo. Mas tanto essa característica utilizada com offshore, quanto todas essas da automotiva aeroespacial, é que acho que a maior relevância dos CFRPs é que eles conseguem ter eles são inertes a agentes químicos ou biológicos, eles não são afetados por esses agentes. Ou seja, isso isso transforma o CFRP num patamar completamente diferente dos materiais já utilizados nos últimos anos. Mas uma das características específicas deles é que eles são abrasivos quando sofrem usinagem, que é o processo de você cortar, né, uma seção de CFRP. Porém, para fazer esse corte da seção do CFRP, é sempre preciso ficar atento a alguns parâmetros que influenciam como que essa seção cortada do CFRP foi feita. Né? Existem 3 parâmetros, que é a taxa de alimentação, a velocidade do corte feito e a profundidade do corte. Para que a gente determine a influência de cada um desses parâmetros citados, esses 3 parâmetros citados, uma implementação de um modelo matemático, ele vai conseguir adequar e prever o comportamento de qualquer análise experimental. Esse modelo, utilizado num artigo chamado RSM, que em inglês é Response Surface Method, é um método de resposta de superfície. Em uma tradução direta, é justamente um modelo matemático que, em sua plotagem, vai mostrar uma superfície, e essa superfície, para cada variável em que esta variável estiver com seus máximos e mínimos, ela vai poder mostrar uma região de otimização em que pode ser avaliado em que ponto pode ser mais aproveitado o planejamento experimental. Né? Para a gente garantir que esse planejamento experimental é válido, junto com o modelo matemático teórico fornecido, uma análise de variância, que é a já conhecida tabela nova, vai ser usada para checar a validade desse modelo e o planejamento experimental. O RSM, citado anteriormente, ela é usada como modelagem e faz uma análise de todos os problemas com o objetivo de determinar a região ótima na superfície que será plotada ao fim de cada estimação paramétrica. Né? Com uma análise de regressão, pode ser linear, exponencial, logaritmo. O caso que vamos trabalhar aqui, providenciado pelo artigo, vai ser uma regressão não linear. Ele vai mostrar a funcionalidade de como cada variável influencia no processo.
né? Então, qual o algoritmo até agora do problema? Projetar um conjunto de experimentos adequados, determinar esse modelo matemático, encontrar essa região ótima e representá-la graficamente com todas as suas variáveis. O modelo utilizado em segunda ordem para poder fazer esse tipo de para poder fazer esse planejamento amostral é mostrado a seguir um modelo não linear quadrático, onde ele pega termos individuais, mistos e quadráticos. Vocês, para ter uma ideia, a seção, quando cortada, a seção de compósito utilizada aqui foi um EPCF, que é uma matriz de epóxi reforçada com fibra de carbono. Existe um fator muito importante no corte que se chama fator de delaminação, que é simplesmente a razão entre a área máxima danosa, que eu quero dizer o seguinte: quando há uma perfuração, sempre há o diâmetro do furo simples, mas sempre tem uma camada a mais externa causada por um dano, por justamente esses três fatores. É sempre bom que essa parte do dano que causa esse aumento do diâmetro da área seja minimizado para pelo menos chegar no máximo a 1. Né? E esse fator de perfuração, geralmente, com essas variáveis, cada variável dela possui 2 graus de liberdade individualmente. Então, foram colocadas todas as variáveis que influenciam, suas notações foram alteradas para A, B e C, e foram adotados níveis superiores e inferiores, né? Enquanto e cada uma delas teve sua especificidade apresentada na tabela. Lembrando que também existe um nível intermediário, que é o nível 0, que é justamente a mediana, a média entre esses dois valores, superior e inferior. E reproduzindo o que o trabalho fez, ele fez a combinação de cada variável e achou experimentalmente, durante 20 análises, o seu fator de delaminação, apresentado na tabela com a soma total e sua média. Em seguida, fazendo todas as relações de todas as variáveis de forma quadrática, cúbica, elevada a 4, mista elevada ao quadrado, entre várias, nós conseguimos achar uma matriz de coeficiente de 100 valores diferentes. E com essa matriz de coeficiente com sua inversa multiplicada pela relação experimental entre os termos com a análise experimental, nós conseguimos, enfim, encontrar os parâmetros utilizados para a amostragem. Esta aqui é a matriz inversa, produzida pela matriz de coeficientes, e conseguimos encontrar esses valores. Ao todo, são 10 valores diferentes que correlacionam cada variável no seu valor quadrático e sua permutação, AB com AC e BC. Enfim, para conseguir chegar a ser, enfim, nós não, né? Pessoalmente consegui desenvolver a série A nova em função de saber se o modelo possui confiabilidade e se o modelo de regressão não linear conseguiu ser validado ou não. Pela tabela, nós conseguimos fazer pela soma de quadrados da regressão não linear junto com os resíduos, nós conseguimos achar um F calculado de 38,45. E comparativamente com o F tabelado, ele é muito maior. Então, nós conseguimos dizer que o modelo não linear foi bem aproveitado e ele consegue correlacionar o experimental com o prático, o experimental com o metodológico, o teórico. Além disso, o modelo possui 97,2 de aproximação, o que cada vez mais demonstra uma confiabilidade dos termos. Já que existem 3 fatores que influenciam na região ótima, foram necessários 3 superfícies que retornaram suas particularidades, e cada uma dessas superfícies também mostrou suas regiões de otimização, que a gente fala região de ponto ótimo.
Na relação A e B, que é a taxa de alimentação com a velocidade do corte, o melhor fator de delaminação encontrado foram encontrados seus valores máximos, 1 e 1, que teve acima de 1,06 e abaixo de 1,08 no fator de delaminação. Já na relação A e C, o fator de delaminação ficou um pouco abaixo, só que manteve a mesma ideia. Os valores máximos da taxa de alimentação com a profundidade do corte, nesse caso, ficaram nos seus valores máximos também. Apesar de que no valor mínimo de profundidade e no fator de alimentação máximo, teve uns valores muito similares, porém o que foi o maior foi justamente no valor máximo de cada uma das variáveis A e C. E por fim, na relação B e C, o fator de delaminação ficou muito nítido, que ficava entre 1,04 e 1,045, também nos seus valores máximos, na velocidade de corte e na profundidade de corte. Ou seja, ficou tanto no seu valor máximo quanto ficou no valor máximo na velocidade e na profundidade de corte. Ajustando esse modelo e desconsiderando alguns valores, o modelo foi atualizado e o valor ajustado acabou regredindo um pouco para 97,1%. Mas mesmo assim, o F calculado conseguiu ser maior que o F tabelado, credibilizando ainda o método e mantendo ele em uso. O que nós podemos concluir, o que eu pude concluir, é que esse artigo se mostrou realizável e as diferenças das constantes, pelo que apresentei para vocês hoje, pelo meu jeito de realizar com o artigo, foram muito assim suaves. Assim, a diferença era muito pequena. No artigo, por exemplo, as constantes de beta 0 a beta 9, elas ficaram muito próximas porque a notação científica ficou muito simples, muito, muito próxima. Alguns resultados davam 9 vezes 10 a menos 4 no meu método, mas no artigo apresentava-se em 1 vezes 10 a menos 3, por exemplo. Então, isso mostra que o artigo se mostrou realizável para qualquer pessoa que quiser realizar ele pessoalmente, e a exclusão das variáveis não foram muito significantes, mesmo com mesmo percebendo que as variáveis citadas, as relações citadas AB, AC, BC ao quadrado de C², foram irrelevantes para a otimização do trabalho. Bom, fica por aqui minha apresentação. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, pode falar comigo depois desse vídeo. Eu, pessoalmente, também tenho algumas dúvidas com o professor Bruno e espero que essa apresentação tenha sido bastante elucidativa a todos e agradeço por estarem assistindo até agora.